No auge do poder de Roma, quando as suas legiões pareciam absolutamente invencíveis. Há uma história que muitas vezes fica na sombra. Uma história que não é sobre uma vitória esmagadora, mas sim sobre uma resistência teimosa, liderada por uma figura que se tornou uma autêntica pedra no sapato da República. Vamos falar de Viriato. Pensem nisto. Uma potência que conquistou praticamente todo o mundo conhecido, que derrubou reinos e ergueu um império. O que é que poderia realmente meter-lhes medo? Não eram os exércitos inimigos, nem as terras longínquas. O medo mais profundo de Roma era algo muito mais pessoal, mais focado. Era isto. Simplesmente isto. A ideia de que pudesse haver um indivíduo, uma pessoa, capaz de desafiar, vez após vez, a sua incrível máquina de guerra. Alguém capaz de humilhar os seus generais e, pior, de inspirar outros a fazer o mesmo. Alguém que pura e simplesmente se recusava a perder. E, por um tempo, esse medo tornou-se bem real. Ora, a nossa análise começa precisamente pelo fim de uma campanha, com um resultado que, na altura, abalou Roma até aos alicerces. Um resultado que não devia ter acontecido, mas que foi o clímax de uma luta desesperada pela liberdade ali na Península Ibérica. E aqui estão eles, os nossos protagonistas. De um lado, Caio Vitílio, um general romano, o rosto do poder, da ordem do maior império do mundo. Do outro, Viriato, um chefe lusitano, a personificação da rebelião. Parece um confronto clássico, não é? Só que o desfecho foi tudo menos previsível. Agora vamos concentrar-nos no homem que causou tantas, mas tantas dores de cabeça a Roma. O nome dele era Viriato, e para os generais que foram enviados para o derrotar, ele era um verdadeiro nêmesis. É fundamental percebermos esta combinação, líder e estratega. Viriato não era só um guerreiro corajoso. Ele era um comandante inteligentíssimo. Conhecia o terreno como a palma da sua mão, sabia exatamente quais eram as fraquezas do exército romano e usava táticas de guerrilha com uma eficácia, devastadora. A história que estamos aqui a contar não é sobre um golpe de sorte isolado. Nada disso. A derrota do general Vitílio foi, na verdade, o ponto culminante de um padrão incrivelmente frustrante e humilhante para as legiões romanas. E as fontes históricas são claras. Não foi uma nem duas. Foram várias derrotas. Dá cá a imaginar a frustração em Roma. Eles enviavam exércitos, generais de topo, imensos recursos e, repetidamente, as notícias que chegavam da Lusitânia eram de mais um desastre, sempre às mãos do mesmo homem. E este padrão é óbvio se olharmos para este período entre 147 e 146 a.C. É uma sucessão de falhanços romanos. Cada um destes pontos não é só uma batalha perdida, é um golpe no prestígio de Roma que foi preparando o terreno para o confronto final. E assim, chegamos ao momento crucial. Depois de tantas derrotas, Roma disse basta. Era preciso esmagar esta rebelião de uma vez por todas. A tarefa foi entregue a um novo general, com um exército fresco e pronto para a luta. O cenário estava montado. Um comandante experiente contra o mesmo adversário de sempre. Estava tudo a postos para a batalha que supostamente ia restaurar a ordem romana. Mas o que é que aconteceu na realidade? Pois, foi isto que aconteceu. A campanha que devia ter acabado com a guerra, acabou com a vida do próprio general romano. E isto não foi só mais um fracasso. Foi uma catástrofe. O comandante da força militar, morto em ação pelas tropas que ele devia ter esmagado. E é mesmo importante entender o peso disto. Perder soldados era algo que acontecia. Perder uma batalha era embaraçoso. Mas perder um general em combate contra um grupo que eles consideravam rebeldes, isso era um abalo sísmico. Punha em causa a própria ideia de que Roma era invencível. A história de Viriato e de Vitílio mostra-nos que, às vezes, não é o tamanho do exército que importa, mas sim a resiliência e a genialidade de um líder. E deixa-nos com esta pergunta a pairar no ar. Afinal, quantas derrotas são precisas para desafiar um império? Onde é que está o ponto de viragem, o momento em que a resistência se torna uma ameaça real ao poder estabelecido?